Vem aí a segunda edição da campanha Culto no Lar. É você e sua família adorando ao Senhor Jesus a partir das 7h30 da noite, todos os dias, fazendo um clamor em prol do nosso município, em prol das famílias, você adorando ao Senhor Jesus com hinos da harpa cristã, lendo a palavra de Deus e realizando aquele momento especial de oração. Essa é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastor-presidente Itamar de Oliveira, vice-presidente Adinamar Pantoja. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu. A paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo ao programa EBD em Foco, um programa voltado para a Escola Bíblica Dominical. E você é o nosso convidado todo especial para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor Jesus durante esses minutos. Todos os sábados, às 19 horas, na página da Adele Moeiro do Ajuru ou no YouTube no nosso canal, Adele Moeiro do Ajuru também. Estamos no primeiro trimestre de 2021 com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo. Estamos na lição 12. O assunto da lição é a urgência do discipulado. Texto áureo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Os hinos sugeridos desta semana são os hinos 75, 302, 556. E agora nós vamos para o giro da lição com os nossos convidados dessa semana, Jamilce Freitas, Janildo Freitas. É com vocês. Com a paz do Senhor. Hoje estamos fazendo nossa escola dominical online. Nosso tema de hoje é Ananias, um herói evangelista. Ananias foi uma pessoa, foi um servo de Deus que morava na cidade de Damasco e que pregava e orava e levava as pessoas para Cristo. Ananias foi a pessoa que Deus usou para participar diretamente da conversão do apóstolo Paulo, que se tornou um maior missionário que essa terra já teve. Ananias foi um exemplo de fé para todos nós. Assim como ele pregava, orava e evangelizava, nós também devemos pregar, orar e evangelizar e manter sempre a fé firme em Deus. Amém? Cumprimento a todos que estão nos assistindo com a paz do Senhor. Nesse momento eu vou falar um pouco sobre a lição dos adolescentes, a lição 12, que tem como tema Falando o que convém. O texto bíblico se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 1 ao 10, e o nosso destaque diz assim: use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Os nossos objetivos são enfatizar a necessidade de pregarmos a verdade, demonstrar que a vida deve ser um reflexo da pregação e incentivar a esperança da vinda de Jesus Cristo. O primeiro tópico, pregue a verdade. É muito interessante quando Paulo instrui Tito que ele diz que naquela cidade haviam muitos semeadores da mentira e da discórdia. E o apóstolo Paulo ensina a Tito que ele deve ir para aquela cidade pregar, mas
para ele ir pregar a verdade, porque naquela cidade haviam falsos mestres que distorciam o que a palavra de Deus diz. Ele diz para Tito dizer verdade nos lábios, deve ser também verdade na vida, porque o que eles ensinavam era errado, e eles falavam uma coisa, mas eles viviam outra completamente diferente. Adolescentes, precisamos urgentemente ser bíblicos em nossa maneira de pensar e de agir. Precisamos ter um compromisso com a verdade, tanto pregada quanto vivida. É preciso ter verdade nos lábios, mas também nas ações. É preciso Cristo no púlpito, mas também na vida, na igreja, mas igualmente em casa. Precisamos de despertamento, mas também de avivamento, de conhecimento na mente, mas de fogo no coração. Entretanto, isso só será possível a partir de um compromisso real com a palavra de Deus. O segundo tópico: seja exemplo de boas obras. Que quando nós formos pregar para alguém, que nós sejamos exemplos de boas obras, porque as pessoas estão cansadas de discursos vazios, sem conhecimento e sem prática. Então, quando nós formos ser exemplo, nós temos que saber que a vida de um servo de Deus sempre é observada por muitas pessoas, mas que nós possamos fazer a diferença no meio delas. O último tópico diz assim: aguarde Jesus Cristo com expectativa e felicidade. Que nós possamos ter compromisso com a palavra de Deus, pregar a verdade, ser exemplo de boas obras e crer que um dia Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos falar hoje sobre a lição de número 12 dos jovens, que tem como tema a oração de Paulo pelos Efésios. A oração de Paulo pelos Efésios, lição de número 12. Onde essa nossa revista é muito importante, que tem como título Ensina-nos a orar, e dá-nos exemplos de várias pessoas da Bíblia que oraram profundamente a Deus e tiveram a sua oração respondida pelo Senhor. Então, nós temos dois objetivos principais apresentados nessa lição, que é a ousada oração de Paulo aos cristãos em Éfeso e perceber o poder do amor de Cristo para a igreja. Então, nós vamos apresentar um pouco sobre esses dois temas falados nessa 12ª lição. A primeira diz a uma oração ousada, onde o apóstolo Paulo teve um encontro à igreja de Éfeso pela primeira vez e teve a oportunidade de levar ao povo de Éfeso a palavra de Deus, pregar o evangelho. Quando o apóstolo Paulo está preso em Roma, ele sente-se a necessidade de mandar cartas ao povo de Éfeso, sabendo que a igreja de Éfeso é uma igreja usada por Deus. Então ele se sente no direito de dar aquela contribuição ao povo de Éfeso, à igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo faz uma oração ousada a Deus, coisa que algo que não tinha acontecido ainda. Porque o povo judeu, quando orava, eles oravam em pé, com as mãos levantadas para cima. E o apóstolo Paulo, mesmo na cadeia, fez uma oração diferente. Ajoelhou-se perante o Senhor e clamou ao Senhor pelo povo de Éfeso. Não só pelo povo de Éfeso, mas o objetivo da carta era também que chegasse a outras igrejas da região, como, por exemplo, a igreja de Laodiceia, e também como chegasse até nós nos dias de hoje. Quando Paulo ora pelos crentes em Éfeso, ele ora também por mim e por você, pois o foco dele não repousava na cidade geográfica, mas sim na amplitude espiritual da obra de Deus. Então, o objetivo de Paulo era que o evangelho chegasse a todos os cantos da terra, mas com um exemplo à igreja de Éfeso, povo de Deus, povo que se consagrava a Deus. De joelho é melhor. Por que de joelho? Porque o povo judeu estava acostumado a orar de pé, de mãos levantadas para cima. Mas o apóstolo Paulo não. Orou de joelho perante o Senhor. Algo que ficou marcado até hoje. Porque nós, como crente, como salvo do Senhor, vocês como jovens que estão nos assistindo, têm esse privilégio hoje de orar que nem o apóstolo Paulo orou, de joelho, clamando ao Senhor,
com o objetivo de alcançar a misericórdia de Deus. A carta do apóstolo Paulo fala conosco até os dias atuais. A oração desse homem de fé, instrumento da bênção de Deus na vida dos cristãos, enquanto estiverem confessado a Cristo, crendo em Deus e dirigido pelo Espírito, fazendo a diferença no mundo que clama. Aleluia. Paulo, inundado pelo desejo de pedir algo tão único e precioso para os cristãos, jogou-se ao chão e de joelhos clamou ao Senhor. Não podia ir fisicamente até Éfeso, mas de joelho podia subir até o trono da graça de Deus e pedir com ousadia ao Espírito Santo. O segundo tópico vem falar sobre o primeiro pedido de Paulo. O apóstolo Paulo pede que Deus fortaleça os cristãos com poder no seu homem interior. Deus fale no interior do coração de cada um de vocês, de cada jovem, de cada pessoa que estão nos assistindo. E quando nós dobramos o nosso joelho, temos intimidade com Deus, Deus fala conosco, Deus nos escuta. Mas para isso, nós como crentes temos que ter ousadia para falar com Deus. Amém. Muito obrigada aos nossos convidados dessa semana que trouxeram um pouco sobre a lição dos adolescentes e também da lição dos jovens. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de vocês, amém? E eu quero convidar todos vocês que estão assistindo a curtirem a nossa página no Facebook, a se inscreverem no nosso canal no YouTube da AD Limoeiro da Juru e também participar nos comentários aí da live, né? Dê glória a Deus, dê aleluia, participe conosco. Você é nosso convidado a participar nesta noite. Então, participe nos comentários, amém? E eu já quero convidar o presbítero Marildo Figueiredo, que é o nosso convidado especial desta noite, né? Pode se sentar, fique à vontade, amém? Ele é professor da Escola Bíblica Dominical, né? Da classe Guerreiros de Davi, na congregação Monte Tabor, amém? Então, vamos recapitular aqui, né? O assunto da lição. A urgência do discipulado. Objetivo geral: esclarecer a urgência do discipulado. Objetivos específicos: conceituar o discipulado, elencar o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. O discipulado, ele acompanha a pregação do evangelho desde o princípio, né? E ele é fundamental para a igreja, para o crescimento do cristão. Então, nesta noite eu quero lhe fazer uma pergunta. O que é o discipulado? Amém. Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos que nos assistem neste programa com a paz do Senhor e dizer que eu sinto honrado por ser convidado especial aí pela apresentadora para trazermos a palavra de Deus através da lição que estamos na 12ª lição desse primeiro trimestre. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, de todos que estão nos assistindo. E aqui a revista ela nos fala sobre o discipulado, né? Discipulado é derivado da palavra discípulo, que é aprendiz, que é aluno, que é a pessoa que, como nós podemos dizer assim, aquele que atendeu o convite de Jesus. Quando ele disse: vinde a mim todos que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. A essa pessoa atende este convite, segundo a fé, como está escrito lá em Romanos 10 também, que se com o coração lhe crer e com a boca confessar, será salvo. A partir deste momento, já passa a ser discípulo de Jesus. Então, o discipulado é a pessoa que vai discipular esta pessoa. É isso que nós estamos aprendendo nesta lição maravilhosa sobre o discipulado. Quando nós olhamos para a revista, nós podemos ver aqui a urgência do discipulado. Isso também nos traz
é um despertamento para a igreja hoje, quando na lição passada nós aprendemos sobre o compromisso da evangelização. Então, para nós discipularmos, nós temos que gerar, temos que enganar a alma para o Senhor nosso Deus, e aí nós vamos discipular esta pessoa para o reino de Deus. Isso traz também o ensinamento do próprio Jesus. Jesus, ele chamou seus discípulos, como Pedro, Tiago, João, ele convidou, dizendo para ele: olha, vocês não vão ser mais pescadores de peixe, mas sim pescadores de alma. Então Jesus começou a ensinar, começou a discipular eles, para que eles sejam um discipulador adiante. Então nós estamos aqui neste primeiro tópico, e o subtópico diz aqui o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Aqui está o ensinamento de Jesus. Quando o comentador aqui diz, e a palavra do Senhor a confirma, que não é uma opção, é um mandamento divino que Jesus nos deu. Ide, ensinai todas as nações, batizando-os nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele continua dizendo, para guardar todas as coisas, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós louvamos a Deus pelo seu Filho Jesus Cristo, que Ele está conosco. Ele não nos deixa só. É Ele que nos dá as instruções para um bom discipulado. Quando Ele disse que Ele voltaria ao Pai, mas Ele ia deixar o Consolador. Ele disse: Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho vos dito. Então hoje está conosco o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos faz lembrar dessas coisas. Então aqui ele diz que se é ensinar, que haja dedicação. Então nós que já somos discipulados, já viemos desde a minha adolescência, jovem, na igreja, aprendendo, principalmente na escola bíblica dominical. Eu louvo a Deus por este departamento que a igreja tem e que nós fomos ensinados aí. E hoje nós temos esta oportunidade de ensinar outras pessoas, principalmente os novos convertidos, porque a Bíblia diz que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então as coisas novas estão na palavra do Senhor nosso Deus. Nós não tiramos nada e nem acrescentamos nada, mas sim o que Jesus ensinou, o que a igreja primitiva deu continuidade no ensinamento de Jesus. A igreja primitiva, os irmãos, eles iam ali para o templo para aprender a doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Foi aquilo que eles aprenderam com Jesus e também eles ensinavam com a sua própria experiência. Então nós louvamos a Deus porque o Senhor ele tem nos dado estas condições para ensinarmos, para levarmos a palavra aos novos convertidos, aqueles que ainda não conhecem a verdadeira palavra. Temos que falar a respeito de Deus. Deus existe. Ele é galardoador dos que o buscam, né? Nós louvamos a Ele porque Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos dar um direito de vida eterna, um direito de salvação. Então isso, o novo convertido, ele não sabe. E muitas vezes ele vem para a igreja por meio de um problema, por meio de uma emoção. Ele vem a Cristo. Mas quando ele chega na igreja, aí o compromisso já é nosso, de discipularmos, de ensinarmos a palavra, mostrarmos quem é realmente Deus. Ele é amoroso, Ele é poderoso, Ele é misericordioso. E isso aqui nós vamos passar para o novo convertido. É o leite espiritual, irmãos.
nós não vamos dar aquela feijoada, não. É o leite espiritual. Começando nos primeiros passos, conforme também as culturas, né? Nós temos que ir assim, porque o apóstolo Paulo, ele ensinava de acordo com as culturas do povo também. Ele veio chamado para Éfeso, por causa da cultura lá do povo, ele foi ensinar. Mas o importante é que nós ensinamos a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo e a respeito do Espírito Santo. É a Trindade. Muitos ainda não entendem isso aqui, até mesmo vêm entender quando chegam na igreja, que nós começamos a falar que é uma só pessoa, mas são com o ministério. Deus, ele teve o seu ministério no Antigo Testamento, falando com os profetas. Jesus Cristo veio com o seu ministério, a qual ele deixou para a igreja como seguidores dele, e hoje estamos no ministério do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, aí não há perdão, porque não vem mais outro, somente é os 13. Então é isso que nós entendemos, é isso que nós passamos para discipular a pessoa. E aqui ele fala sobre a grande comissão, o segundo subtópico. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar todas as nações, ou for o discipulado de todas as nações, conforme a tradução, né, irmão? Fazer discípulo é discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Então não é uma opção, é um mandamento divino. Nós temos que obedecer, temos que fazer este trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós chegarmos no segundo ponto, nós vamos ver a respeito do serviço. O serviço é esse trabalho na obra do Senhor nosso Deus. Ele diz assim que além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo aquilo que nós ensinamos para o novo convertido é para ele guardar, porque daqui mais um pouco, amadurecido, ele já vai ser também um discipulador. E já é discipulado, né? E vai ser um discipulador, já vai ser um ensinador da palavra do Senhor nosso Deus. Então isso é a importância e é a urgência do discipulado hoje na igreja. E aqui a palavra do Senhor nos diz que a educação cristã, ela é a doutrina dos apóstolos. Está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno, e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Louvado seja o nome do Senhor. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos consta de diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, sobre o Espírito Santo e a Trindade, e sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. Então, se nós formos para o curso de teologia, ele vai nos ensinar sobre essas coisas. Sobre Deus, Jesus, aquilo que eu já falei aqui, sobre o Espírito Santo. Ele vai ensinar sobre os anjos, ele vai ensinar sobre o homem, ele vai ensinar sobre o pecado, ele vai ensinar sobre a morte de Jesus, a sua ressurreição, e sobre a vinda de Cristo e sobre a igreja. Então é isso que nós passamos para o novo convertido que ainda não conhece. Então aqui eu termino este primeiro ponto da lição. Quero louvar a Deus pela vida da apresentadora. Nós voltarmos para o segundo ponto, né? Nós falamos mais da lição.
o discipulado, ele faz parte da evangelização, né? Também é uma parte da evangelização, e o discipulado, ele é um compromisso nosso. Todos nós temos esse compromisso, né, de discipular. E nós vamos rapidinho para os nossos comerciais e já estaremos de volta. Chegou no mercado digital, Agência El Design, cuidando da sua mídia digital. Arte personalizadas para a sua empresa se destacar no mercado. Endereço: Rua Antônio Mendes, bairro da Cuba. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. Telefone 991-227540. Organização Eulian Figueiredo. Nayara Decorações, decorando a sua festa com seu estilo. Decorando festa de casamento, aniversário, live, festas em geral. Nayara Decorações está localizado na Rua Nova 2, bairro da Matinha. Telefone para contatos 991-190563. Organização Nayara Figueiredo. De volta com o programa EBD em Foco. Agora nós vamos para o segundo tópico da nossa revista, o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Graças a Deus. Tripé nós já sabemos que é esse 3 aí, né? Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecoste. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente. Graças a Deus. A palavra aqui é a autoridade das Escrituras, é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 2. Os primeiros discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Era a comunhão, partir do pão, nas orações, e era maravilhoso. A Bíblia diz que em toda alma havia temor. E isso, nós seguimos também esta doutrina dos apóstolos hoje. Nós temos o sacerdote da igreja, o pastor, é aquele que traz a palavra, tem as regras na igreja para nós obedecermos, porque nem todas as denominações elas são a mesma regra, né? Mas a doutrina elas são a mesma. É como diz aqui o comentário, que nós servimos o mesmo Senhor, mas segundo a doutrina dos apóstolos, aquilo que os irmãos eles seguiam. Aqui diz que esses ensinos se baseavam tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos. Eles foram homens que andaram com Jesus presencialmente e observando tudo como Jesus fazia, e eles trouxeram essa experiência para eles e passavam para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele foi o maior mestre, ele foi o maior ensinador. Se nós lermos em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, que fala sobre o Sermão da Montanha, nós vamos ver os ensinamentos que Jesus passou para os discípulos. E nós hoje também observamos, e é o que nós ensinamos. No culto de doutrina, o pastor traz aquela palavra, e sempre trazendo a igreja primitiva, porque eles são exemplos para nós. Louvado seja o nome do Senhor.
os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecoste, do Espírito Santo. Na atualidade, não temos os apóstolos em Passos conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Nós aprendemos muito, né, irmãos, com o apóstolo. Depois do Pentecoste, nós vemos que aconteceu aquele primeiro milagre. Eles saíram para evangelizar, para levar o evangelho de Jesus Cristo. Aí quando Pedro e João entravam ali no templo Formosa, ali tinha um homem que estava pedindo esmola. Aí eles disseram para ele: não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que era que eles tinham? Era autoridade e tinham a experiência que eles trouxeram ali de Jesus. Nós vemos que muitos milagres aconteceram quando Jesus estava com seu ministério terreno e os discípulos estavam juntos, sempre acompanhando, sempre vendo. E quando Jesus subiu, ele disse: eis que vos dou autoridade para colocar a mão sobre os enfermos, o enfermo ficará curado, para expulsar os espíritos imundos, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então foi um ensinamento que Jesus deu para eles, e autoridade. E naquele momento, o primeiro milagre, eles usaram da autoridade que Deus deu para eles. Aí o povo, eles não entenderam aquilo, porque eles não conheciam quem era Jesus. Aí saíram para querer adorar Pedro, João, se prostrando diante dele, muito alegre. Então Pedro se levantou com aquela autoridade e começou a falar de Jesus Cristo. Isso não foi mérito nosso, não. É aqueles a quem vocês entregaram a Pilato para ser crucificado. Foi no nome dele que o milagre aconteceu. E aí ele começou a falar de Jesus, começou a pregar o evangelho. Isso traz para nós hoje a evangelização. E ali a palavra do Senhor diz que quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Então Pedro passou a ser um grande ensinador, um discipulado, começou a discipular, ensinar aquele povo o ensinamento de Jesus Cristo. Então nós somos também dessa era aí dos apóstolos. Ensinamos, aprendemos com eles e estamos ensinados. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui ele fala o segundo subtópico, que ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega, né, irmãos, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo e nunca do ser humano com Deus. Ele dá aqui o exemplo de Abraão, né? Embora Abraão tendo sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão do cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, nós louvamos a Deus por isso, né? Comunhão quer dizer estar em comum acordo, ter o mesmo pensamento, ter o mesmo propósito, servir o mesmo Deus, mesmo Senhor. Isto quer dizer comunhão. E nós somos privilegiados, porque no Antigo Testamento a comunhão dos profetas lá era somente com o povo. E nós não temos comunhão diretamente com Deus e também com o nosso próximo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ele expirou ali na cruz, ali se rasgou o véu de alto a baixo e nós tivemos acesso diretamente com Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja de Jerusalém, logo nos primeiros dias, deu ao mundo uma lição. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade.
O que é unidade? É coração, é a alma, né, irmãos? Isso diz respeito ao centro da vida, mesmo inclinação. A alma é a sede das emoções, fala do mesmo afeto e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança e servindo ao mesmo Senhor. É por isso que eles viviam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso que era a comunhão da igreja de Jerusalém. E por terceiro aqui é o serviço, né? Trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona na maioria das vezes aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós encerramos o segundo tópico da lição, que viemos aprender aqui sobre a comunhão, sobre o serviço, louvado seja o nome do Senhor, e sobre a grande comissão, aquilo que Jesus nos mandou fazer, né, irmãos? Que não é uma opção, é um mandamento divino. Já estamos de volta, né? E já vamos entrar aqui no terceiro tópico da nossa lição: o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Graças a Deus. Já estamos de volta aqui para o terceiro tópico da lição. Diz que a igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Então aqui o primeiro subtópico ele fala sobre crescimento espiritual. É um processo de discipulado que tem por objetivo instruir o novo convertido sobre vários aspectos cristãos, irmão. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas tornam-se novas criaturas. É aquilo que eu já falei desde o primeiro tópico lá, que elas não conhecem ainda Jesus, né? Não conhecem a Deus, não conhecem o poder do Espírito Santo. Vieram mesmo aceitar Jesus por fé. As escrituras, as palavras, os ensinamentos, né? A partir disso, desse ensinamento, né? Que eles vão saber, conhecer a palavra, conhecer a doutrina, os milagres de Jesus, os poderes, os dons espirituais. Então é a partir desse ensinamento, né, que eles vão... Realmente, é aquilo que nós falamos. Quando eles aceitam Jesus, já são discípulos de Jesus. E aí eles vão se aprimorizar na palavra, por meio de nós, né, que já somos discipulados, né? Já aprendemos, já conhecemos e estamos passando para eles. Eu vejo uma passagem na Bíblia que fala sobre Filipe e o eunuco, né? O eunuco vinha lendo a palavra lá do profeta Isaías e o Espírito Santo de Deus levou Filipe até ele. Aí ele disse assim: entende o que está lendo? E falou: como eu posso entender se não há quem me ensine? Então muitas pessoas podem até mesmo ler a palavra, ter uma Bíblia na sua casa, estão lendo, mas não tem a inspiração de Deus. Não tem aquela pessoa que ensine, que fale. Então o novo convertido é assim, ele não tem esse conhecimento. Aí nós vamos falar, como Filipe falou para o eunuco, né, a respeito de quem é que aquela passagem estava falando de Jesus. E nós vamos passar a ensinar essas pessoas. Então esse é o crescimento espiritual.
do novo convertido, é aprendendo sobre a palavra do Senhor nosso Deus. E o crescimento numérico é o processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico, que é o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo, não foi para plantar igreja locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso. Foi esse o trabalho que ele foi fazer lá. Ele não foi implantar a igreja lá, não. Já tinha crentes ali, mas eles não tinham o conhecimento de Deus, né, irmão? Ele foi enviado para isso. E aqui o exemplo da igreja de Antioquia da Síria, ele diz que Barnabé foi separado para ensinar essa igreja. Mas quando ele chegou lá, que viu pessoas estranhas, né, costumes estranhos ali, ele disse: ninguém melhor do que Paulo para ensinar. Aí ele passou a responsabilidade para Paulo. Assim nós também na igreja do Senhor, ninguém é melhor do que o pastor da igreja para ensinar. Tem os irmãos que têm mais estudo, se dedicaram mais, como a palavra diz, tem que se dedicar. Quem ensina se dedica mais a ensinar. Então tem cursos teológicos, vem ajudar. Então na igreja do Senhor hoje, nós temos pessoas qualificadas para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso leva ao crescimento sadio da igreja do Senhor nosso Deus. Então aqui eu finalizo a minha palavra. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade, e também a apresentadora aqui do programa. Que o Senhor continue abençoando grandiosamente a vossa vida. Amém. Amém. Queremos agradecer, né, ao nosso presbítero, professor da Escola Bíblica Dominical, na congregação Monte Tabor, Marildo Figueiredo. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pela sua contribuição. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. E eu já quero trazer a conclusão, né, da nossa lição. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada, à base dos valores morais e espirituais da Bíblia. O discipulado ele não tem apenas um papel só do crescimento espiritual, mas também um crescimento social, porque a sociedade ela vai estar ganhando também com isso, né? A sociedade também vai estar tendo a pessoa vai saber como se comportar, então a sociedade vai ganhar também com esse discipulado. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que você foi ricamente abençoado pelo Senhor. E eu quero agradecer você que esteve durante esses minutos aqui participando conosco, comentando, curtindo, compartilhando. Creio que o Senhor abençoe a tua vida e que você possa ter aprendido conosco, né? Que o Senhor possa abençoar a sua vida ricamente, que você tenha sido poderosamente tocado pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. E eu quero agradecer também todos os nossos convidados, né? Que de forma remota participaram aqui conosco devido às circunstâncias que estamos vivendo, mas mesmo assim estiveram aqui participando com a gente lá da sua casa, né? E que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de todos vocês que participaram de forma remota, vocês que participaram nos comentários, que o Senhor Jesus continue nos abençoando, guardando e livrando de todo mal. O programa EBD em Foco é uma realização da Igreja Assembleia de Deus em Limoeiro do Ajuru, que tem como pastor-presidente Itamar de Oliveira e vice-presidente Adinamar Pantoja. E eu quero neste momento te convidar para orar comigo. Senhor Jesus, te damos graça, Pai, por estes momentos que passamos aqui, Senhor, aprendendo mais de Ti, ouvindo de Ti, Senhor. Jesus, que essas palavras possam ficar guardadas em nosso coração, que nós possamos ter um compromisso com o discipulado, Senhor, que isso possa fazer parte da nossa vida. Senhor, eu quero te apresentar cada vida, Senhor, que assistiu esse programa, Senhor, cada vida que participou, Senhor, que cada vida que foi tocado por cada palavra que foi dita, por cada louvor,
Senhor Jesus. Senhor Jesus, entra na providência de cada lar, de cada vida, Senhor Jesus. Senhor, queremos te orar pelas pessoas que estão enfermas. Senhor, visita, Senhor. Vem entrar com providência, com cura, Senhor Jesus. E que esses dias possam ser logo, Senhor Jesus, que possam passar. E que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor Jesus. Abençoa, guarda, livra, protege de todo mal, Senhor Jesus. Em nome do teu Filho amado, Senhor, te damos honra, te damos glória. Tu és grande, tu és maravilhoso, tu és lindo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.